Estamos dando início à nossa live da lição 2, da lição 2 do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós, a pedidos, resolvemos deixar as aulas atualizadas, né? A lição de hoje é a lição que, se fosse presencial, seria amanhã, né? Então, várias pessoas nos pediram para a gente colocar a lição bem próximo da data em que ele seria realmente estudado. Então, hoje nós estamos estudando a lição 2. Nós queremos já agradecer a todos os nossos irmãos e amigos internautas que estão nos assistindo. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, setor 3, Vila Hermínia, aqui na cidade de Guaíra, no Paraná. E queremos também saudar a todos que nos assistem. Vamos dar início agora. Estamos estudando a lição 2 do terceiro trimestre, Despertamento Espiritual, o Milagre. Antes, nós queremos pedir àqueles que estão nos assistindo, que você possa curtir, comentar e compartilhar essa lição, lá no Facebook. Porque quando você curte e compartilha, você dá acesso a outras pessoas de participarem do aprendizado, da aula. E também quando você comenta, nós temos dois assessores aqui, dois auxiliares aqui, o Paulo Augusto e a Grazi, que eles vão anotando aqueles que participam. E no final estaremos sorteando um brinde, ou uma caneca, uma caneca dessa aqui, que até o Guido Marceneiro está nos presenteando, e um livro também nós estaremos sorteando. Então pedimos a ti que você compartilhe e comente, faça um comentário lá. Diga de onde você está falando, se você não mora em Guaíra, e abençoe assim a nossa live hoje. Despertamento espiritual, um milagre. O texto áureo se encontra no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e um livro de Neemias, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O estudo dessa lição, é uma lição que foi ministrada em 1993, e ela está se repetindo até pela atualidade, Tem mais de 20 anos essa lição e ela se mantém atual, aquilo que nós estamos vivendo hoje em dia. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para que a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, As palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo,
e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Né? Antes de nós iniciarmos aqui o comentário, né, da introdução, que é bem pequenininho, a introdução é bem pequenininho. Deu para ver que essa lição ela não tem, a introdução pequenininha e ela não tem conclusão, né? Esse que nós vamos ver. Antes eu gostaria de agradecer, né, aqueles que nos assistem, nosso pastor José Carlos, pastor dirigente dessa congregação aqui, que sempre nos tem apoiado, a todos os irmãos do setor 3, aos nossos irmãos de Guaíra, né, tanto da Assembleia de Deus como de outras denominações, né, que nos assistem, né, os irmãos da Igreja Emanuel, na pessoa do nosso pastor Rafael, um grande amigo nosso, né, e outros irmãos de outras denominações que sempre estão conosco. Né, agradecer aos nossos patrocinadores, não podemos esquecer, né, o Moacir da Foto Imagem, que faz essas canecas lindas, né, a Guido Marceneiro, ó, caneca bonita com o símbolo do Guido Marceneiro, os nossos amigos, o Didi Master, sempre está nos apoiando, a Márcia da JP Seguros, meu nome da Malharia União, que sempre está nos apoiando lá na pessoa do Cláudio, né, o posto Sete Quedas, o IBADEP, que também sempre nos apoia, o pastor Almir, né, e assim nós vamos agradecendo aos nossos patrocinadores. Né, e se você quiser nos ajudar também, né, tem a sua empresa, quer fazer uma propaganda, né, graças a Deus a nossa live tem alcançado bastante, tem um alcance bastante grande, né, já chegamos a 2.000 visualizações, tanto em Guaíra como fora de Guaíra. Né? E aí, se você quiser sortear um brinde, nos procure, nos mande uma mensagem que a gente faz o sorteio aqui no final. É 1 hora só de live, né? E a gente espera que essa live abençoe a sua vida e a sua família. Vamos fazer uma oração para a gente dar início? E aí eu faço uma oração e leio a introdução. Já passo para o nosso irmão Denilson. Hoje é com o nosso irmão Denilson hoje, né? Hoje a benção é que o nosso evangelista Denilson hoje. Né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, ó Pai, por mais um dia na tua casa, na tua presença. Hoje, no sábado à noite, nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria dentro da Tua Palavra e que o Senhor possa, Pai, abençoar os lares que nos assistem, as pessoas que nos assistem, que a presença poderosa e maravilhosa do Teu Espírito Santo possa estar em cada lar, que o Senhor possa operar maravilha, que o Senhor possa dar alegria, o Senhor possa dar conforto espiritual àquelas pessoas que nos assistem, que vão ouvir Tua Palavra. A Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Nós pedimos por cada vida, Senhor, se tiver alguém enfermo, o Senhor possa curar, se tiver alguém com problemas no coração, problemas de depressão, de ansiedade, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade, Senhor, que o Senhor possa operar maravilhas através, Senhor, do ensinamento e da exposição da Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Então, uma introdução bem pequenininha. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Bom, Denilson, é um tema bastante importante, né, sobre despertamento. Olha que coisa maravilhosa, né? Será que nós precisamos hoje de um despertamento nos nossos dias? A igreja, ela precisa desse despertamento? O que o irmão tem a falar para nós sobre isso? É necessário, né? Pai do Senhor a todos sejam bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Sempre é importante haver despertamento contínuo, na verdade. Muitas vezes, usa-se uma expressão que nós não devemos acostumar com o sagrado, né? Porque quando nós acostumamos com o sagrado, nós passamos a devotar um valor equivalente ao material, né? Usando uma expressão filosófica aqui, profana, né? Então, o despertamento espiritual, ele é importante, e o despertamento aqui sugere que a pessoa está num estado adormecido, um estado de inércia quanto à vontade de Deus, quanto à ação efetivamente exercida na obra de Deus, em relação a Deus, né? Então, aqui às vezes a pessoa
ele acorda de manhã e às vezes pergunta-se alguém a ele, se faz tempo que ele levantou. Ele diz assim: eu me despertei há pouco. Ou seja, ele estava dormindo e houve um despertamento físico, a qual ele passou a exercer a sua ação corporal no tempo, né? Então, aqui, se tratando do despertamento espiritual, também aqui sugere que a pessoa está num estado de comodidade, né? E nós vamos observar aqui que essa comodidade a qual nós estamos tratando nesse trimestre é uma comodidade ainda perigosa, porque muitas vezes se tem, quem sabe, uma comodidade estando a pessoa num lugar a qual Deus, quem sabe, deseja que ele está, né? E só que ele não está exercendo uma ação a qual Deus queria que ele exercesse, né? Então esse seria um acomodamento mais leve. A questão do nosso trimestre aqui, a acomodação que se tem ainda é mais grave, porque eles não estão no lugar que Deus quer que eles estejam, porque eles estão cativos, né? Então, esse trimestre vai tratar dessa situação do povo de Israel, principalmente o reino do sul, o reino de Judá, a qual eles estão ali no reino da Babilônia. Então, quando nós olhamos aqui a história do povo de Israel, dentro de um longo período histórico, nós vemos que o povo de Israel, eles na verdade, em consideração à questão territorial, eles viveram por longos séculos, né? Sendo eles regidos por um sistema governamental a qual não era próprio deles, né? Quando nós nos recorremos à história, nós podemos ver que existiu no período, principalmente do Antigo Testamento, os impérios dominantes. Então nós podemos perceber um primeiro império dominante, né? Embora não seja um império dominante de expressão territorial considerável, mas exerceu uma influência grande, que é a questão do Egito. Inclusive, os próprios filhos de Jacó foram ao Egito, porque ali na época de José havia uma boa condição de alimento, né, e de víveres ali, a qual eles podiam recorrer. Então a gente percebe ali que o Egito foi um império dominante na época. Depois, nós percebemos aí o Império Assírio, né, o Império Assírio com um território expressivo, e lá no ano de 930 a.C., os conhecedores aí da teologia na área da história do povo de Israel sabem que em 930 foi o período onde os reinos foram divididos, a qual ficou o reino do norte, sendo governado a princípio por Jeroboão, e o reino do sul, Judá, sendo governado por Roboão. Então o reino do sul tendo a capital Jerusalém, e o reino do norte como capital Samaria. Então, na época do Império Assírio, no ano 722, o Império Assírio invadiu o reino do norte, levou cativo os do reino do norte, e não se houve uma menção bíblica do retorno deles ao reino do norte, né? Eles passaram a ficar espalhados pelo mundo. Depois, no ano 612, o Império Assírio caiu pelas mãos do Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o império dominante passou a ser da Babilônia. Então, a partir do ano 606, 610, o Império Babilônico por Nabucodonosor já começou a levar alguns cativos para a Babilônia. E no ano 586, aí sim houve uma destruição expressiva, né, pela Babilônia sobre o Reino do Sul, porque justamente em 586 eles invadem Jerusalém, eles destroem o templo construído por Salomão, eles destroem a cidade e levam mais alguns cativos ali para a Babilônia.
Então, dentro dessa questão aqui do nosso trimestre, do nosso tema desse trimestre, está justamente a questão da crise, né? Os princípios divinos em tempos de crise. Os tempos de crise estão justamente porque eles não estão nesse território deles. Eles estão num território a qual não é familiar a eles. Porque, na verdade, a terra deles ficou lá no Reino do Sul, né? Aproximadamente, eles foram levados cativo por uma distância aí, aproximadamente de 1.400 quilômetros. Então, a Babilônia, ali, o Império, né, tendo como capital a cidade de Babilônia, eles pegaram os povos, ali, alguns dos povos, não todos, mas a maioria ali do Reino do Sul, e levou para a cidade de Babilônia, tirando eles do seu lugar, do seu território, da terra santa, da terra prometida por Deus, levando eles longe do templo a qual eles tinham acesso à adoração a Deus ali, e levaram eles por uma distância aí de aproximadamente 1.400 quilômetros à cidade de Babilônia. Então, chegando ali, eles ficaram por 70 anos, e nessa lição de hoje nós vamos ver a questão do despertamento espiritual, um milagre. Por quê? Porque esse despertamento ele não é exercido efetivamente por parte do ser humano, né? Deus coloca esse desejo, né? É claro que o ser humano ele é um receptor dessa vontade de Deus, e ele passa a ser um agente também de vontade a qual ele deseja também um retorno a Deus. Então, esse despertamento espiritual sendo considerado aqui um milagre, porque é justamente Deus que quer que esse povo retorne a adoração a Ele, né? Então nós iremos ver que havia uma necessidade desse despertamento, e nessa aula de hoje nós iremos comentar aqui esse despertamento no decorrer da aula, e assim nós iremos estar comentando. Amém. Fazer aqui a leitura do texto do primeiro tópico, né? O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Antes de passar aqui a palavra para o nosso irmão Denilson, só aproveitar no céu os irmãos que estão nos assistindo, né? Está conosco, nos assistindo aqui, que comentou aqui, o pastor Dorival, né, do setor 7, está sempre conosco. Irmã Miriam, esposa do pastor Admilton, e o pastor Admilton também, né? Já mandou mensagem também. Que é lá do Oliveira Castro. O irmão José Milton, irmão Altair Moraes, lá do Catuetê, lá do Paraguai, né? Estamos no Paraguai também agora. Irmão Odair, irmã Delma, esposa do pastor Dorival, irmã Joseli Neves, irmão José Jorge, que é o Jorjão, um amigo meu lá do Mato Grosso do Sul, o Arley, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, irmã Elisângela, esposa do presbítero Marcelo, está conosco, irmã Tânia Treter, conhece a irmã Tânia Treter? Oh. Irmão Romualdo está aqui hoje, nos atendendo hoje. Nosso irmão Sandro hoje, ele está com um problema e até vamos pedir oração por ele, né? Irmão José Milton Martins, pastor Edmilton, como eu já anunciei, irmã Aparecida Ferrari, irmã Adriana Godinho, irmã Cristina Silva,
Pastor Cláudio Gama, ó, mandou um oi aqui, ó, Pastor Cláudio Gama, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Irmã Thalita Machado, né? Irmã Thalita e o seu esposo, né? O Tiago, né? Que ele falou que estaria usando o Facebook da Thalita. O irmão da Rocha Tour, irmã Terezinha Bazanella, o irmão Linda, irmã Odete, esposa do nosso pastor José Carlos, pastor Edson Pepe, irmã Clotilde Silva, irmão Ednei Pereira, irmão Givelto, lá de Goiânia, né? Um grande amigo nosso. E eu estou vendo aqui também está aqui João Vitor Reda, mas na verdade é o irmão João, né? Tem os 3 japonesinhos, irmão João Sasaki aqui, né? Está conosco também. Então, irmão Denilson, sobre esse despertamento espiritual que emana do próprio Deus, né? Não é uma ação humana, né? Ou seja, é lógico, né? Na verdade, é Deus que inspira, né? Que faz a gente ter esse desejo, né? O desejo vem dele, né? Então, o que o irmão tem a dizer dessa parte, desse despertamento espiritual que emana do próprio Deus? Antes de você falar mais uma vez, né? Comente, divulgue, irmão, comente para que seja sorteado um brinde no final, né? E faça a divulgação também, né? Em suas redes sociais também. Compartilhe a página, abençoe outras vidas. Estou aqui no celular, aqui tem gente me pedindo, manda o link. Então eu vou estar aqui mandando o link para as pessoas que estão nos assistindo. O irmão Oswaldo é o ganhador do brinde da aula passada, ele está aqui. É mesmo? Né? Se eu não lembro se o irmão Oswaldo ganhou a caneca ou ganhou o livro. Lembra, irmão Oswaldo? O senhor foi o ganhador da caneca ou do livro? Não, sim, mas o que o irmão ganhou? A caneca ou o irmão ganhou o livro? O senhor lembra? Ah, foi a caneca? Então, a caneca, irmão Oswaldo, essa caneca aqui é do Guia do Marceneiro. É porque a gente decidiu, assim, meio que em cima da hora para fazer a antecipação para hoje. Se o senhor quiser, nós podemos pedir para gravar o nome do senhor aqui lá na foto-imagem, né? Se o senhor não quiser, a gente entrega a caneca assim, o senhor que sabe, né? A caneca é do senhor. Aí se o senhor quiser, a gente grava e na próxima live a gente entrega para o senhor, né? O senhor prefere que a gente grave o nome? A gente vai lá para ver se fica mais bonito assim. Tá ok, irmão João? Então, amém. O irmão Oswaldo ainda não mora muito longe, né? Da igreja. Para a gente falar que ele perdeu a viagem, né? Mas mora aqui do lado da igreja. Nós vamos gravar então, irmão Oswaldo, o nome certinho. Aí na próxima aula, senhor. Opa! Maravilha. Obrigado, irmão Oswaldo. Amém. Então, Freitas, a minha fala a princípio, né, eu já até toquei no assunto da questão desse despertamento, porque é o próprio Deus, na verdade, que ele desperta. Por quê? Porque Deus, ele quer que os seus filhos estejam junto dele. Sim. Né? Então, quando um pai quer que o seu filho esteja junto dele, o que o pai vai fazer? O pai vai criar métodos, vai criar meio para que os filhos sempre estejam ali do seu lado. Talvez não no sentido de estar do lado, quem sabe fisicamente, mas estar do lado das suas ideias, dos seus propósitos, dos seus projetos. Né? Então é o próprio Deus. E eu já comentei a questão aqui da dificuldade que se tinha do povo de Israel, Judá, né, o Reino do Sul, essa dificuldade da questão da acomodação. Eles estavam acomodados. Imagina, quem sabe, se nós fizermos aqui uma conjectura, que nós, quem sabe, mudar para um lugar, né? O Freitas, por exemplo, Freitas, você já mudou algumas vezes aí devido ao seu trabalho, né? Só que teve lugar que você ficou mais tempo e eu acredito que esse lugar que você ficou, você procurou o quê? Uma acomodação, algo confortável para você estar. Né? E olha que não foi muito tempo, né? Agora você imagina você mudar para um lugar e você está ali já, né, quase 70 anos em um lugar. Então o problema do povo de Israel é que eles acomodaram, como eu já disse, em um território que não era bom a acomodação, né?
A acomodação é boa quando eu me acomodo no sentido benéfico da palavra, eu me acomodo do lado certo. Eu me acomodo num território favorável. Eu me acomodo ao lado de alguém que eu goste, alguém que eu quero que esteja comigo, né? Então, a questão aqui é, o povo de Israel deveria estar acomodado, ou seja, deveria estar despreocupado se ele estivesse lá em Judá, se ele estivesse próximos ao templo, né, ali em Jerusalém, para que eles pudéssemos facilmente acessar o templo e estar adorando a Deus. A questão é que a maioria dos judeus que estavam lá na Babilônia, eles estavam acomodados e eles não estavam, o mínimo, disposto a retornar para Jerusalém. A questão é essa. Eles estavam acomodados. Percebe-se aí, dentro dessa minha fala, eles estavam tão acomodados que mesmo depois do despertamento, nem todos retornaram para Jerusalém, né? Alegava-se uma dificuldade de locomoção, porque eles deveriam caminhar ali por 1.400 quilômetros aproximadamente, e eles diziam assim, preferimos nós ficarmos aqui na Babilônia, né? É uma declaração triste, porque imagina eles escolher um lugar a qual Deus não queria que eles ficassem, né? Então aqui, quando nós olhamos aqui, o Deus, ele querendo esse retorno do povo de Israel, ele suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras da vida. Porque estar na Babilônia é estar num lugar efêmero e num regime de império dominante efêmero. Por quê? Porque eu já disse aqui alguns reinos dominantes, alguns impérios dominantes, que é o Egito, a Assíria e Babilônia. Só que, estando o povo de Israel na Babilônia, ali era um lugar efêmero, como eu já disse, na questão de império. Por quê? Porque a Babilônia perdeu o seu domínio territorial para os medos e persas, né? E nem os medos e persas eram um território permanente, era também efêmero, porque posteriormente os medos e persas perderam o território, perderam o domínio, né, de supremacia governamental pelo Império Grego. E o Império Grego, futuramente, por volta do 1º século a.C., eles perderam o domínio pelo Império Romano. Então veja que o povo de Israel estava em um lugar, um território, em um governo que tinha o efêmero, que era passageiro. Mas Deus queria que eles retornassem à sua terra. Deus queria que eles voltassem ali em Judá, porque ali era o lugar onde eles deveriam estar. Ali é o lugar onde Deus chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te dar. E essa terra é o lugar que o povo de Israel, estando na Babilônia, teria que retornar para esse território. E aqui nós vemos a comodidade. Eles estavam acomodados, né? E veja que esse território a qual Deus deu para o povo de Israel, ele é tão sólido que quando Deus prometeu esse território a Abraão, ele é tão sólido que, embora o povo vivesse todas esses impérios dominantes, o lugar deles era ali. Ninguém conseguiu tirar Israel do seu próprio lugar. Tanto é que no dia 14 de maio de 1948, a ONU ela concedeu efetivamente, documentada, né, esse território para o povo de Israel. É o território a qual Deus queria que eles retornassem. Então o que Deus fez? Deus suscitou homens a qual não tinha esse apego à efemeridade, a esse lugar, mas que tinha mas que eles viessem a ter um coração ardente pela presença de Deus. E aí Deus começa ali a trabalhar em corações. Deus começa a trabalhar em corações para que esses homens, eles venham a contagiar mais pessoas para que eles retornem ao seu verdadeiro território.
né? E ali nós encontramos muitas pessoas, encontramos Zorobabel, encontramos Neemias, encontramos Esdras, encontramos aí esses homens que fez aí a diferença nessa situação de comodidade que o povo estava. Aqui na leitura bíblica em classe, a qual fora mencionado pelo evangelista Freitas, nós vemos aqui que, embora que Neemias, que era copeiro do rei Ciro, embora ele estava ali numa condição, porque a condição de Neemias era uma condição tranquila. Neemias, como copeiro do rei, essa função não era simplesmente alguém que trazia bebida para o rei. Essa função era uma função, na época, uma função de alto escalão. Considerado ministerial, né? Era Ministro, né? Exato. Ele era considerado ali, não era um simples não era um garçom, não, né? Não era um garçom. Né? Bota a aguinha aqui. Não era assim, não. Não era a função de um garçom, né? Que era só servir ali, mas também tinha outras atribuições. Então veja que, se nós fôssemos considerar, nós poderíamos falar assim, então, acomodado por acomodado, Neemias deveria estar, porque a condição dele era melhor, né? Mas não. O que aconteceu? Neemias, quando ele encontra ali um dos seus irmãos, Hanani, o que ele pergunta? Como está o nosso lugar? Como está a cidade, a nossa cidade? Como está o templo? Como estão as pessoas que, no período em que Nabucodonosor invadiu lá, eles não vieram para a Babilônica, como que eles estão lá? A resposta ouvida por Neemias fez com que ele, quem sabe, baixasse a cabeça e chorasse. Porque Hanani falou assim, olha, a cidade não está boa, está destruída, os muros estão cheios de fendas, o templo está destruído, da forma que for em 586, não houve nenhum progresso de reconstrução, está tudo parado e mais. Os que ficaram lá estão a ponto de morrer de fome, estão na miséria. Neemias se preocupou com a condição dos irmãos. Neemias se preocupou com a condição daquele que junto com ele, há tempos atrás, né, tinha a oportunidade de estar ali, no seu território, adorando a Deus. O que Neemias fez? Neemias foi à presença de Deus. Neemias falou assim, eu vou à presença de Deus porque eu preciso de fazer algo para que haja uma mudança nesse quadro dessa situação. A Bíblia diz que Neemias, antes de chegar ao rei, no seu propósito, Neemias orou 4 meses. Neemias orou 4 meses para que ele viesse, depois dessa oração de 4 meses, ele viesse à presença do rei e houvesse uma receptividade diferente do rei para com ele. Uma receptividade de percepção, de estar ele preocupado com algo. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Neemias chegou, depois desses 4 meses, à presença do rei Ciro, ele foi servir o rei Ciro perguntou a ele, você está diferente hoje, né? E será que, nesses 4 meses anteriores, será que ele ficou 4 meses sem chegar à presença do rei? Não. O rei só notou a diferença de Neemias porque ele orou pelo propósito. Por isso que o despertamento que Deus coloca para a pessoa, esse despertamento que Deus deseja para a pessoa, esse despertamento faz com que as coisas ao seu redor sejam transformadas. Sejam transformadas situações, sejam transformadas ações, sejam transformado o quadro caótico que havia. Então o rei fala assim, Neemias, o que está acontecendo? Você está triste? Neemias disse a ele, como não poderia estar eu triste? Estando a cidade dos meus pais, o muro quebrado, o templo destruído, o meu povo na miséria, e eu estou aqui. A Bíblia diz que... Ele está numa situação confortável, né? Lá do lado do rei. Você imagina? Né?
Imagina Neemias recebendo a notícia de Anânia, ele falasse assim: nossa, mas como está ruim o povo lá, hein? Vamos dar graças a Deus que nós estamos de boa bem, aqui, né? Deixa eles para lá e deixa eles para lá e vão ficar bem aqui. Mas não, ele se compadeceu. Se colocou no lugar. Se colocou no lugar, a compaixão. Né? Então veja que o despertamento que Deus trouxe, né, para o povo ali cativo na Babilônia, fez com que homens começassem a sair da área de conforto, da zona de conforto, e fosse buscar a Deus para que situações fossem mudadas, que quadros fossem revertidos. E nós vemos aqui, né, que esse despertamento foi um mistério, porque não foi só homens como Neemias, como Zorobabel, como Esdra que foram despertados. Um gentil foi despertado. O rei Ciro foi despertado. Incrível, né? Então o rei Ciro muito bem poderia ignorar a situação. Né? Não tem nada a ver com o povo Não dele, tem nada né? a ver com o povo. O rei Ciro poderia fazer igual o faraó. Falar assim: ó, Neemias, se você não estiver contente, né? Se não estiver contente com o serviço, né? Tem quem queira. E não, ele não fez isso. O rei Ciro disse a Neemias: Neemias, eu te dou a oportunidade de você retornar à sua terra. Eu te ajudo você financeiramente para que você retorne lá e você venha a restaurar aquilo que deve ser restaurado. Né? Porque as coisas de Deus, elas não andam. Ela não anda se tiver algo quebrado, se tiver laços rompidos, se tiver relacionamentos fragilizados. A obra de Deus, ela avança quando há restauração. Então nós vemos que o despertamento aqui fez com que Neemias retornasse e ali ele começasse a reconstrução dos muros, e também houve ali a reconstrução do templo, a qual era o local de adoração. Então esse despertamento espiritual emana do próprio Deus, é um mistério, né? E as coisas humanas aqui a gente consegue explicar, prever, calcular, né? Mas aqui a gente vê que Deus, quando Ele quer agir, Ele usa algumas formas que às vezes as pessoas ficam meio sem entender. Mas lá na frente eles verão o propósito de Deus na ação a qual foi realizado. Amém. Vamos para a parte 2 da revista, né? As finalidades do despertamento, né? A hora corre, né? Essa aula tinha que ser umas 2 horas, né? 1 hora é pouquinho. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativo ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou com esse meio de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um édito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor, em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual.
A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar sua falta. O Espírito Santo torna manifestas as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Só para a gente lembrar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, nós temos o irmão Marcos Tretter, né? Vocês conhecem, né? Irmão Marcos Tretter, irmã Tânia Loyola, Thaís Ferreira, minha sobrinha, né? Minha sobrinha lá do Rio de Janeiro, Samuel Hilda Teodoro da Silva, pastor Gilmar de Goiânia, é um colega de trabalho lá, está lá em Goiânia, Márcio Nascimento, é um colega que trabalha aqui em Guaíra, um amigo nosso, Ariovaldo, lá de Corumbá, que ganhou a caneca, foi um dos primeiros a ganhar a caneca, né? Josias e Áquila, olha, cantor Josias e Áquila, né? Qual nós fomos padrinhos de casamento, né? Irmão Josias ontem fez uma live abençoada, teve uma visualização expressiva abençoada, né? Quando Deus está no negócio é tudo uma benção, né? Parabéns, irmão Josias, pela sua live de ontem. Irmão Anderson Garrido, lá da sede, pastor Josué Miguel de Souza, meu pastor lá em Cascavel, né? Na congregação que nós congregamos lá, né? Um pastor que nós temos uma consideração e um amor muito grande. Josane Santos, uma colega de trabalho lá de Campo Grande. Morgani é um subtenente do Exército que é meu colega de turma, né? E ele é pastor também. E ele foi um dos que pediu para a gente, né, fazer a aula antecipadamente, né? Então está aí, Morgani, como você pediu. Lincoln Ariel também está conosco também. Esses são os que estão aqui, provavelmente vai ter mais, daqui a pouco nós iremos falar daqueles que nos acompanham. Então, irmão Denilson, Deus cumpre as suas promessas. Olha que espetáculo. Quer dizer, as finalidades do despertamento. Deus cumpre a sua promessa é o próximo tópico, né? A restauração nacional e a restauração espiritual. Olha que bênção. O Varley até ele comentou aqui a questão de Neemias, né? Que ele até acha que Neemias seria o menos indicado a essa preocupação, porque ele estava muito ocupado com as questões do rei, né? De servir ali, e também a questão da experiência que ele diz de Neemias na construção. Mas é interessante essa questão, né? Até que o Varley colocou aqui, que Deus ele chama justamente aqueles que estão envolvidos no trabalho, né, Freitas? Deus não chama preguiçoso, desocupado, varão preguiçoso, né? Varão dorminhoco, né? Esse não, né? Varão valoroso, e esse Gideão estava lá trabalhando, né? Não estava dormindo, né? Neemias ele estava realmente ocupado, mas Deus viu nele, né, essa capacidade de ter mais algumas coisas a exercer, né? Muito boa aí a colocação. Bom, a finalidade do despertamento aqui, nós falamos lá que o despertamento sugere uma pessoa que estava numa área de conforto, né, de inércia, e aqui o despertamento faz com que ele saia dessa inércia, dessa paralisação e venha a fazer algo, né? Quando nós estamos dormindo, por exemplo, nós estamos adormecidos e somente as nossas funções vitais necessárias para mantenimento da vida, ele está em exercício. As demais funções, questão da locomoção, ela está inativa, ela está inerte, e quando nós despertamos, o nosso corpo passa a exercer algumas atividades próprias de uma pessoa despertada.
Então aqui, quando nós falamos no primeiro ponto, que esse despertamento ele parte de Deus, ele vê que o povo está ali 70 anos, está num estado de inércia no sentido da adoração efetivamente, né, a ele, numa preocupação que deveriam ter para o retorno, eles estavam ali nessa condição de inércia. Então aqui existe uma finalidade no despertamento, existe uma finalidade, um propósito para que o povo venha a se despertar. Quais as finalidades? Aqui foram colocadas aqui pelo menos duas finalidades. Primeiro, a restauração nacional de Israel. Essa restauração nacional, ela está situada no campo da geografia, do material, né? Esse despertamento nacional de Israel está se referindo a um grupo sólido, unido num mesmo propósito, né? Esse despertamento nacional de Israel está também relacionado à questão de reconstrução do que havia sido destruído no ano 586, com a invasão de Nabucodonosor. Essa restauração, então, nacional de Israel está dentro desse aspecto. Tanto é que a resposta de Neemias ao rei Ciro foi justamente isso, né? A resposta de Neemias, a princípio, ao rei Ciro, foi dessa restauração nacional do seu povo. O que ele diz ao rei Ciro? Ele diz assim: como poderia eu estar alegre, estando o meu povo sofrendo na miséria? Ou seja, a questão nacional estava em problema, eles estavam desunidos porque uma parte ainda havia ficado lá em Jerusalém e outra parte está na Babilônia. Neemias diz a ele que a cidade estava queimada a fogo, ou seja, essa restauração nacional, nesse sentido, haveria necessidade. Então, justamente foi uma das obras mais importantes que Neemias fez, foi quando ele retornou ao território lá de Israel, no Reino do Sul, Jerusalém, foi justamente reconstruir os muros. Então, esse despertamento de Deus para o retorno deles, para um despertamento nacional, foi para que a sua nacionalidade fosse fortalecida. Tanto é que eles chegaram ali e começaram a reconstruir os muros, começaram a reerguer do solo o novo templo, né? Na época do reinado de Salomão, do ano 970 a 930, que foi o período em que Salomão reinou, Salomão construiu um suntuoso templo, né? E esse templo foi totalmente destruído no ano 586. Então Deus fez esse despertamento, lançou esse despertamento ao coração, tanto desses homens quanto do próprio gentil rei Ciro, para que houvesse dele também a colaboração para esse retorno. Então a finalidade do despertamento era essa restauração nacional de Israel, né? E quando eu disse que o Israel hoje, se você entrar lá no Google e digitar lá Israel, você vai ser direcionado a um mapa lá que vai mostrar o território de Israel. E hoje esse território é reconhecido, ou seja, essa nacionalidade de Israel hoje está efetivamente sólida. Ela está sólida porque as Nações Unidas, no dia 14 de maio de 1948, como eu já mencionei, ela proporcionou essa restauração nacional de Israel. Então, a finalidade do despertamento, primeiro, Deus queria que eles retornassem para lá e reconstruísse o muro, reconstruísse o templo, que era importante para Israel, o templo, porque era o lugar onde eles se reuniam para adorar a Deus. Tanto é que quando eles retornaram, estavam lá começando a reconstruir o templo, eles pararam. Eles pararam por quê? Porque
dentre os que estavam cativos na Babilônia, já havia morado lá em Jerusalém e conhecia o Templo de Salomão. E quando eles estavam construindo ali, eles foram, aos poucos, sendo desestimulados à reconstrução. Porque esses não conheciam o suntuoso Templo de Salomão, e esse novo templo sendo reconstruído, eles disseram assim, né, esse templo não chegará nem aos pés do Templo de Salomão. Aí eles pararam a construção, eles pararam de fazer a obra de Deus, eles pararam de fazer uma reconstrução, uma restauração nacional do povo, né, e foram construir as suas casas. E ali o profeta Ageu, ele adverte veementemente o povo, porque o povo estava preocupado com seus bens materiais particulares e havia se esquecido da obra de Deus. Ageu chega a falar no início do seu livro ali, que o povo, eles estavam numa decadência financeira, e o Ageu falou assim, sabe por que vocês estão nessa situação? Vocês estão naquela situação de que vocês colocam os seus tesouros, os seus bens num saco, e vocês não percebem esse saco, parece um saco furado. Por quê? Vocês colocam nele e ele vai indo embora. Por quê? Porque vocês deixaram a prioridade, que é as coisas de Deus, a obra de Deus, e se retornaram, voltaram os seus rostos para os seus próprios bens. Né? Aí, Ageu traz ali um fortalecimento de ânimo para o povo, que é um versículo muito conhecido, que Ageu diz ao povo que aquele templo que eles estavam construindo ali, Ageu disse a eles, olha, a glória desse segundo templo será maior do que o primeiro, será maior do que aquele suntuoso templo de Salomão, só que vocês têm que regaçar as mangas e ir em frente e reedificar o muro. Né? Então, essa restauração nacional era importante. A outra restauração era a restauração espiritual de Israel. Estando eles ali convivendo na Babilônia, né, eles estavam ali sendo de toda forma pressionados por questões idólatras. Eles estavam pressionados por situações do paganismo, porque a Babilônia, eles não tinham nenhum compromisso, de certa forma, nenhum compromisso com o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eles serviam seus deuses pagãos e, muito pelo contrário, eles pressionavam aqueles que estavam ali, os judeus, a ingressarem também na adoração aos seus deuses pagãos. Tanto é que, por exemplo, Nabucodonosor, o evangelista Freitas, na aula passada, fez referência de alguns atos de Nabucodonosor que fazia com que vinham contra os princípios religiosos do povo de Judá, o povo de Israel, né? Que era adoração ao rei Nabucodonosor, né? E todas essas questões, era a comida, né? Que eles eram pressionados a comer, então toda essa questão. Então era necessário uma restauração espiritual, era necessário essa restauração. Né? Então aqui, diz aqui que antes do exílio, né, aqui Israel estava espiritualmente enfermo, então o propósito era levá-los ao cativeiro, para que eles viessem a aprender aquilo que eles haviam feito de errado, e se corrigir, e através desse despertamento espiritual pela parte de Deus, eles retornassem para o seu território, sarados, e continuassem servindo a Deus. Então o propósito é a restauração espiritual. Aqui fala que esse período de 70 anos serviu muito para que eles viessem a ser curado totalmente para sempre das questões idólatras que eles tiveram ao período que antecedeu ao cativeiro babilônico. Se nós recorrermos à história de Israel, nos reis de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, né, muitos reis levaram o povo de Israel à idolatria, né, a se afastarem de Deus. Mas esse despertamento pela parte de Deus serviu para o despertamento nacional e o despertamento espiritual do povo de Deus. Esse ponto a gente poderia comentar muita coisa, eu queria falar
né, sobre Saulo, né, que aqui faz uma referência que o Espírito Santo ele toca no coração para um despertamento, e aqui faz uma referência do próprio Saulo, que posteriormente, após a conversão, foi adotado o nome dele de Paulo, mas ele perseguiu o povo de Deus, né? E ele teve um encontro ali, o Espírito Santo convenceu do pecado que eles estavam fazendo, ao povo de Deus. Então, houve essa restauração, houve esse avivamento, né, ali. A mulher samaritana também, né, ela foi correndo depois para a sua cidade, Samaria, e ela dizendo que ela tinha encontrado o maior ganhador de alma, né? Ganhou a cidade inteira. Imagina, saiu correndo. Uma verdadeira evangelista, né? Ganhou a cidade inteira para Jesus, praticamente. E Zaqueu também, né? Aqui mostrando a sua falta, né? Então, qual que é o propósito desse despertamento, né? O propósito do despertamento aqui, o espiritual, é, na verdade, o retorno a Deus. O verdadeiro despertamento é aquele que proporciona o retorno a Deus, né? Se a pessoa estava num nível de relacionamento com Deus, né, e esse nível pelo menos parou, deve haver um despertamento para que ele continue em ascensão, né? Não quero nem falar na questão da regressão, do relacionamento com Deus. Mas se ele só parou, já é um sinal de alerta para que haja um despertamento e ele venha a retornar ao relacionamento com Deus e a sua relação com Deus venha sempre estar fortalecido em ascensão. Eu penso que esse ponto já... Você pode passar para o próximo? Faltou 3 minutos. 3 minutos? Ainda tem dois tópicos ainda, né? O tempo voa, né? Vamos lá. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa, de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Eu vou ler logo 4 aqui para... O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os seus
preceitos. Fazer menção aqui, está conosco também o professor Tito, que sempre está conosco, irmã Luísa Rodrigues, irmã Eliana Teixeira, irmã Fátima Nunes Neves. É que estava entre parênteses, irmã Duda, né? Não sei se ela usa o Face. Deve ser a Duda que está também assistindo. Irmão Francisco Hoffman e irmã Laísa Cristina. Irmão Denilson, essa parte, Deus cumpre suas promessas, Deus renova. Eu estava meditando sobre isso aqui, né? Quando Jesus pegou 12 homens e dos 12 foi ampliando para 120, para quase 500, para quase 3.000, quase 5.000, né? Ou seja, quando o crente é despertado e é revestido do poder do alto, ele né, não consegue ficar, né? Aí um dia eu estava ouvindo uma pregação do pastor falando sobre isso. Nós no Brasil somos mais de 20 milhões de pentecostais, né? Aí eu fico perguntando, será que somos pentecostais daquele bíblico ali? Que se somos 20 milhões, né? Nós somos a maior movimento evangélico pentecostal, né? Não deveríamos estar incendiando esse país com a pregação da palavra? E por que a gente não... Será que somos despertados? Isso aí que a gente deveria nos ater a esse detalhe, né? Se você é um crente cheio do Espírito Santo, se você é um crente despertado, né? Primeiro, você tem que ter o desejo ardente da leitura da palavra, né? E desejo ardente de orar. Se você não gosta de ler Bíblia e você não gosta de orar, né? Aí você está precisando de um despertamento de verdade, né? E se você se acha cheio do Espírito Santo, mas se você não prega para ninguém, não fala de Jesus para ninguém, então tem alguma coisa errada, irmão Denise. O que você pode falar a respeito dessa situação? Até porque é um resumo, né? A pessoa cheia do Espírito Santo, que não ora, não lê Bíblia e não tem desejo de falar de Jesus para ninguém, será que ela realmente é despertada, é cheia do Espírito Santo? Um movimento igual o nosso, mais de 20 milhões de pentecostais, de batizados com o Espírito Santo, não era para a gente estar incendiando essa nação com a pregação da palavra? Porque quando eu mencionei aqui a ação de Neemias, qual foi a ação preponderante dele aqui? Eu disse que quando ele recebeu esse despertamento de Deus, ele sai da zona de conforto, né? E ficou 4 meses orando. Olha. Para o propósito. Então, isso daí... Quem lê o livro dele vê que ele também preparou o seu coração para a palavra, né? Então, já que nosso tempo já foi, né? Deus cumpre as suas promessas. Eu quero só finalizar aqui a minha palavra com aquilo que virá posterior ao nosso tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como a lição aqui sugerida de 1993, naquela época reeditada agora, também nós estamos em tempos difíceis, né, tempos de crise, né, tanto na área de saúde quanto na área econômica, mas a esperança daquele que serve a Deus é a esperança de dias melhores, né? Mas os dias melhores eu falo no retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então essa é uma promessa. Aqui fala que Deus cumpre as suas promessas, e essa é uma promessa. E nós temos que estar atentos para ela, né? Se nós estamos esperando essa promessa feita por Deus, quer dizer, ela se concretizará. Aí você fala assim, mas exemplos de promessas de Deus que já foram cumpridas. Aí você pega do tempo que nós estamos atrás, essa lição de hoje, por exemplo, é um dos exemplos de uma promessa que fora cumprida. Aqui, Deus, pelo profeta Isaías, disse que ele retornaria, ele faria com que o povo retornasse ao seu território. E eles retornaram, né, reconstruíram os muros, então essa promessa foi concretizada e Deus fez com que essa promessa foi efetivamente realizada. Então, a mensagem aqui das minhas palavras final é que nós devemos crer sim, né, naquilo que Deus disse a nós pela sua palavra. Amém? Amém. Na próxima lição, irmão, vai ser dia 19 de julho, lição 3, vai ser sobre o despertamento renova o altar, né? Vai ser no sábado? Nós vamos fazer no sábado que vem.
né? Então, como a gente já está com a lição em dia, essa lição é do domingo que vem, essa próxima, né? Mas nós vamos fazer essa live no sábado, né? Então, a semana que vem não haverá aula na quinta-feira. Não, só haverá no sábado. a aula no sábado. É bom que o pessoal está em casa mesmo, né? Não pode sair, né? Está todo mundo no isolamento social. Vai ser bom, né? Porque despertamento renova o altar, né? Ou seja, para você ter despertamento e avivamento, a primeira coisa que tem que fazer é consertar o altar, né? O altar quebrado, desconcertado, né? Então já vai se preparando que a próxima aula vai ser benção. E o chicote está na tua mão? Não é chicote, né? O primeiro chicotada quem toma é a gente, né? O primeiro a gente se autoflagelar. A primeira a gente tem que estar com a vida no altar, né? Como é que eu vou pregar aqui para os irmãos sem vida no altar, né? A Tiziane está perguntando quem será o abençoado do sorteio hoje. Olha aí. A Tiziane tá, né? Graças a Deus. Eu vou acabar dando uma caneca para a Tiziane, né? Você colocou os números de papelzinho até o 40, deu mais de 40. Olha que benção. Tem que falar um número aleatório. Não vai dar pra sortear. Quantos deu? Não vou falar. Ai. Senão você... Não. Não vou falar, porque senão Olha. vocês Não, porque se não for muito mais que 40, você coloca um papelzinho aqui, ó, escreve um papelzinho. 6 a mais. Então, 6 a seis mais, pouquinho. vamos usar aqui, Freitas? Vamos, fica à vontade aí. Quer ver, ó? 41 A lição de semana que vem vai ser boa, porque é interessante, né? A gente vai falar sobre avivamento, despertamento, né? Leia o livro de Neemias, leia o livro de Esdras. É bastante interessante porque é sobre isso, né? Por exemplo, Neemias foi para consertar os muros, Esdras foi para reconstruir o templo, né? Foi para levantar o templo, que é o mesmo tempo de Ageu, né? E aí o que acontece? A gente vai poder falar sobre isso e falar sobre altar, tá? Um dia desse eu comentei, acho que foi contigo, que eu estava orando e veio na minha mente sobre Levítico 6,13, né? A gente fala que a palavra de Deus fala com a gente, né? E Deus estava me despertando sobre isso, me tocando, né? Levítico 6,13, a chama arderá continuamente no altar, não se apagará. Aí como é que funcionava isso, já que enquanto a gente vai fazer o sorteio? A chama quem acendeu foi o próprio Deus acendeu lá no altar de bronze, a chama do céu, o fogo do céu, né? E aí o sacerdote ele tinha que pegar sobre a chama lá do altar de bronze e levar para o altar de incenso lá, que ficava bem na divisa do lugar santíssimo, né? Lugar santo, lugar santíssimo. Ou seja, o fogo tinha que ser o fogo que Deus acendeu, não podia ser fogo estranho. Né? Quem quiser saber o que acontece com o fogo estranho, é só ler Nadab e Abiú, né? A história dos dois, né? Pedir pro Romualdo. E aí o que aconteceu? Às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, um grupo de sacerdotes, né? Eles tinham que ir lá tirar cinza e colocar lenha. Tira cinza e coloca lenha. Ou seja, quem acende o fogo é Deus. Mas quem troca a madeira ali, quem faz a renovação da madeira, tira a cinza e coloca a lenha, é o próprio sacerdote, não era Deus, não era o anjo que ia lá fazer isso. Ou seja, Deus acende o fogo no seu coração, mas quem tem que trocar a lenha e tirar a cinza é o próprio ofertante. E nós vamos falar sobre isso na semana que vem, né? Essa é uma palhinha da vai ser benção. Não perca sábado que vem. Vamos fazer o sorteio? Sorteado número 12. Número 12. Pastora de Milton. Ei, pastora de Milton. Vamos pedir pro Romualdo tirar mais um número. Pastora de Milton. Só falta ser irmã Miriam, né? Ai, ai. Número 9. Mano. Não sei ler esse nome, não. Ih, Jesus. Aqui, ó. Varley. É o Varley. de- Varley lá do Rio de Janeiro. Nosso amigo. Né? Nós vamos mandar uma canequinha pro Varley lá com o nome dele. Então tá aí. E o pastor de Milton, ele vai poder escolher se ele quer um livro, se ele quer uma caneca, quando ele chegar aqui. Só que tem que me avisar antes. Se ele quiser uma caneca, nós temos que botar o nome na caneca, né? Se ele quiser o livro, aí, né? Amém, então. Vamos, né, fazer uma oração, irmão Denilson. Eu orei para iniciar, o irmão ora para nós concluir. E sábado que vem, de novo, né? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que passamos aqui meditando na Tua Palavra, compartilhando, Senhor, da Tua Palavra. Continua abençoando as nossas vidas, continua abençoando também esta igreja, Senhor, aqui do setor 3. Continua abençoando a vida do pastor Zé Carlos, sua família, que é o nosso pastor aqui.
Continua guardando as nossas vidas, ó Pai. Também abençoa a vida do irmão Sandro, a sua família, meu Deus. Venha abençoar ele ali, venha confortar o coração. Continua abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos, a cada um que participou desta aula nesta noite, que sejam ricamente abençoados, que possamos ter aí uma continuação de semana na sua presença. Pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.